A paz do Senhor, querido ouvinte. Nós vamos trazer uma mensagem para você que se encontra em Mateus capítulo 3, que nos diz o seguinte: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Deus, Ele quer nos encaminhar pelo caminho do arrependimento. Ele quer nos levar em direção ao arrependimento sincero. João Batista prepararia o caminho para Jesus. Ele era a voz que clamava no deserto. Na verdade, ele era a própria voz do Pai, a própria voz de Deus em si, clamando no deserto. E a voz de Deus clamava através da voz de João Batista: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Era necessário um caminho para o Senhor, conforme foi profetizado em Isaías capítulo 40. E essa profecia de Isaías 40 se cumpria em João. João preparava um caminho para Jesus. E esse caminho para que as pessoas recebessem Jesus era o caminho do arrependimento. Ele pregava: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João não se preocupava com o local físico que ele pregava no deserto. Ele não se preocupava com a roupa que usava, ele usava peles de camelo. Ele não se preocupava com a sua aparência exterior, mas ele se preocupava com o que ele iria apresentar ao Senhor. Que povo iria encontrar-se com Jesus? Era um povo preparado para encontrar-se com Jesus? E Malaquias profetiza que o profeta Elias é uma referência a João Batista, porque ele pregaria no espírito profético de Elias. Esse profeta Elias viria antes do dia do Senhor e prepararia o caminho do Senhor, convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então João Batista, ele pregava arrependimento, mas também esse arrependimento ele estava ligado a converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Ou seja, o coração dos filhos teria que estar voltado aos seus pais, e o coração dos pais teria que estar voltado aos seus filhos, e ambos teriam que estar em arrependimento, porque Jesus viria com uma mensagem do reino dos céus, e essa mensagem do reino dos céus levaria as pessoas a voltarem seus corações ao Pai Celeste, como o coração do Pai está voltado a seus filhos na terra. Então, para que as pessoas conhecessem Jesus, João pregava o arrependimento, ele pregava no deserto. Para que possamos também conhecer verdadeiramente a mensagem de Jesus e conhecermos pessoalmente o Senhor Jesus, nós também precisamos passar pelo arrependimento. E nós também precisamos converter os nossos corações de filhos para com os nossos pais. E nós, como pais, precisamos converter o nosso coração para os nossos filhos. Ou seja, há uma necessidade de arrependimento, mas também há uma necessidade de união familiar, de perdão familiar, para que possamos distinguir qual é a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é a salvação. A mensagem de Jesus é o reino de Deus, mas essencialmente a mensagem de Jesus é a paternidade de Deus. Deus é Pai
E é um pai que tem o seu coração voltado, convertido, direcionado para com os seus filhos. Então os judeus daquele tempo não conseguiam perceber Deus como pai. Eles sabiam que Deus era o pai de Israel, mas não tinham a ideia de um Deus pai próximo. E quando João Batista ele batiza Jesus, mais à frente, nós vemos que Jesus ele recebe no capítulo 4 uma palavra do Pai, que diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O capítulo 3, aliás, verso 16 e 17 diz: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o arrependimento que João Batista pregava voltava os olhos das pessoas para o fato de sermos filhos de Deus. Porém, a primeira declaração de filiação de Deus que nós temos aqui no Novo Testamento é a respeito de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus ele passa pelo batismo, e o batismo significava arrependimento. Jesus não estava em pecado, mas ele passa pelo batismo para mostrar a necessidade do arrependimento. E aí ele recebe uma voz dos céus, a voz que declarava ele como filho do Pai. Era a voz do Pai declarando o prazer e o amor para com o seu filho. E aí nós temos o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Pai também olha para você e ele diz que você é filho de Deus. Mas o caminho é o mesmo. O caminho para sermos filhos é o mesmo. Qual é o caminho? O arrependimento. E o símbolo desse caminho foi o batismo de arrependimento. Agora, nós precisamos passar pelo arrependimento para recebermos o batismo com o Espírito Santo, que é a voz que nos diz que somos filhos. É o Espírito Santo que declara a voz, que traz a voz do Pai ao nosso coração, e esta voz diz que nós somos filhos de Deus. Então a palavra de Deus diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, em Romanos 8. Então há uma testificação também para nós, que nós somos filhos de Deus. Então veja, João batizava com água para arrependimento. Ele pregava: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Era necessário ele pregar arrependimento para que as pessoas conhecessem Jesus. Jesus veio ao batismo de João, confirmando que também é necessário arrependimento. Ele mesmo entrou na água, ele mesmo foi batizado por João, para mostrar que é necessário arrependimento. Mas Jesus ele ensinou aquelas pessoas que ele é o Filho, e nós também, ao passarmos pelo arrependimento, ao passarmos pelo batismo, recebemos essa testificação, essa palavra de Deus: somos filhos de Deus. Então eu quero falar com você que você é filho de Deus, mas você precisa passar pelo arrependimento para que isso esteja testificado dentro de você, para que isso esteja afirmado dentro de você. O Espírito Santo ele desce quando nós nos arrependemos. Jesus passou pelo batismo de arrependimento, viu o Espírito vir sobre ele e ouviu a voz, ouviu-se a voz do Pai. Ao passar pelo arrependimento, o Espírito Santo vem sobre você e você ouve a voz do Pai, e a voz do Pai testifica dentro do teu coração. Não é uma voz externa, como Jesus ouviu, mas é uma voz agora interna, de dentro para fora. Há uma testificação, há uma certeza, há uma confirmação, há um testemunho interior que você é filho de Deus. Queridos, quantos estão frequentando uma igreja cristã, mas ainda não passaram pelo arrependimento? Quantos estão dentro de uma religião, mas ainda não passaram pelo arrependimento?
Quantos estão dizendo-se filhos de Deus, mas não têm uma certeza interior de sua filiação para com Deus, porque ainda não se arrependeram dos seus pecados? Eu venho dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Olhe hoje para a sua vida. É uma vida de filhos de Deus? Como é uma vida de filhos de Deus? É a vida como Jesus procurava viver, como Jesus viveu. Nós precisamos procurar viver como Jesus viveu. Mas para vivermos como Jesus viveu, é preciso nos arrependermos dia a dia de nossos pecados. E dia a dia nós vamos ouvir no nosso interior uma voz que diz: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Eu poderia falar para você que Deus quer te abençoar, que Deus quer fazer você próspero, sim. Mas primeiramente Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Deus quer que você reconheça o seu pecado, porque Ele quer mostrar para você que você é filho, que você é filha de Deus e que Ele tem prazer em você. E bênçãos maiores do que esta não existe. Não existe melhor bênção do que ser filhos de Deus. Agora, o que acompanha a nossa filiação, nós vamos estar falando com você nos próximos áudios. Mas o que acompanha a nossa filiação são as bênçãos, o cuidado, o amor, a provisão de Deus, o sustento de Deus, o reino de Deus, como nós vemos, por exemplo, na oração do Pai Nosso. Então grave isso no seu coração. É preciso passar pelo arrependimento e ouvir em seu interior a voz do Espírito Santo, que testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. João Batista pregava arrependimento. Ele é necessário. Jesus, ele confirmou o batismo de João de arrependimento, passando ele pelo batismo dizendo: "Eu estou arrependido." E ele ouviu e veio sobre ele a voz do Pai, e veio sobre ele o Espírito Santo. E esse Espírito também quer vir sobre nós e nos chamar de filhos do Pai. Deus te abençoe ricamente. Eu quero convidar você a orar comigo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos nos arrepender. Eu quero convidar o Espírito Santo a visitar o coração de cada um de nós. O meu coração, o coração daqueles que estão ouvindo esta mensagem, e levar-nos ao arrependimento sincero e profundo de todos os nossos pecados. E que venha sobre nós o Teu Espírito, e que a Tua voz testemunhe no nosso interior que somos filhos de Deus, porque a Tua palavra diz como é grande o amor do Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus se fazemos a Sua vontade. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre a vida deste ouvinte, toca-lhe profundamente, leva ao arrependimento, transforma a sua vida na vida de um filho de Deus, em quem o Senhor tem todo prazer. Obrigado pela Tua palavra. Te amamos, te queremos, desejamos mais do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua saúde. Em nome de Jesus. Um grande abraço.
tua glória, mais que tudo, só queremos a tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. A tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor, me apaixona e me